A semente que é exposta à luz antes de germinar, seca e morre. O verdadeiro trabalho acontece no escuro, no silêncio da terra. Essa é uma antiga instrução transmitida em sessões reservadas. Ela fala sobre a paciência silenciosa. Nos corredores da ordem, aprendemos que a pressa e a vaidade são as maiores inimigas da construção de um legado duradouro e inabalável. Há 15 anos, eu conheci um homem que parecia ter o mundo nas mãos. Ele era carismático, inteligente e cheio de ambição. Ele falava de seus planos com uma convicção contagiante, detalhando cada passo de suas futuras conquistas. O que ninguém naquela sala sabia era que, ao pronunciar cada palavra, ele estava assinando sua própria sentença de fracasso financeiro e ruína pessoal. Naquela época, o mercado parecia promissor para qualquer pessoa disposta a arriscar. Ele havia juntado um capital considerável e planejava abrir uma rede de negócios que revolucionaria a sua região. Eu assisti tudo acontecer em silêncio. Ele não perdia uma oportunidade de compartilhar suas planilhas, seus contatos e suas estimativas de lucro com amigos, familiares e até desconhecidos em reuniões casuais. Cada vez que ele descrevia seu império imaginário, seus olhos brilhavam. A neurociência explica isso de forma muito clara. Ao falar sobre nossos objetivos, o cérebro libera picos massivos de dopamina. Essa substância química nos dá a sensação imediata de recompensa. O problema é que seu corpo não sabe a diferença entre uma vitória real e uma vitória apenas imaginada e verbalizada. Para a sua mente, o sucesso já havia sido alcançado. A motivação para executar o trabalho duro, sujo e cansativo desaparecia no ar assim que os aplausos antecipados terminavam de ecoar. Sem perceber, ele estava quebrando o princípio mais básico da fraternidade. Aquele voto de silêncio que protege o iniciado não é uma regra arbitrária. É uma armadura contra a própria biologia humana. O silêncio preserva a energia da ação. Quando você guarda um plano para si, a tensão interna se acumula. Essa pressão psicológica precisa de uma válvula de escape, e a única forma de aliviar essa tensão é através da execução implacável. Ao abrir a boca, ele estava apenas furando o próprio pneu antes de começar a corrida, dissipando a energia que deveria construir o seu patrimônio. E não era apenas a dopamina que estava destruindo suas bases. Ao expor suas intenções ao mundo profano, ele abriu as portas do seu castelo antes mesmo de construir as muralhas. A inveja não é apenas um sentimento mesquinho, é uma força destrutiva palpável. O olhar alheio carrega julgamentos, dúvidas e projeções negativas que contaminam silenciosamente o ambiente ao seu redor. A matemática da riqueza exige variáveis controladas. Se você revela suas margens de lucro, atrai concorrentes. Se conta sobre um investimento antes de consolidá-lo, atrai pessoas pedindo favores. O conhecimento ancestral nos ensina que o ouro só está seguro quando enterrado fundo. Ele, no entanto, colocou todas as suas moedas em uma vitrine, e não demorou muito para que os abutres começassem a circular. O primeiro golpe veio de onde ele menos esperava. Um parceiro de negócios, que havia escutado todas as suas estratégias em um jantar, decidiu implementar a mesma ideia de forma independente. O parceiro não precisou pensar, apenas copiou o plano perfeito que havia sido entregue de bandeja. Em poucos meses, a vantagem competitiva do meu conhecido desapareceu por completo. Ele tentou reagir, mas a economia real é implacável. A inflação estava corroendo o poder de compra da moeda, e as taxas de juros subiam silenciosamente. Ele precisava de capital de giro rápido, mas seus recursos já estavam comprometidos. A matemática dos juros compostos, que deveria trabalhar a seu favor como uma alavanca invisível, transformou-se em uma âncora pesada arrastando seu projeto para o fundo. O arrependimento é um veneno de efeito lento. Eu o encontrei alguns anos depois, sentado em um café barato, com a postura derrotada e o olhar perdido de quem entendeu tarde demais. Seu grande projeto nunca saiu do papel da forma como ele imaginou. As ideias brilhantes foram consumidas pela falta de execução, pela concorrência desleal e por sua própria exaustão mental precoce. Ele me confessou que a pior parte não era a falta de dinheiro, mas a perda do respeito próprio. Ele se tornou o homem que apenas fala, o eterno sonhador que nunca entrega resultados. O mercado não tem paciência para promessas. Um mestre maçom sabe que a pedra bruta só se torna cúbica através das pancadas silenciosas do cinzel. Falar sobre as pancadas não lapida nada. Esse é o custo oculto da vaidade verbal. Cada vez que você anuncia um movimento financeiro antes de executá-lo, você convida o caos para sentar na mesa do seu planejamento estratégico. As pessoas ao seu redor podem até sorrir e desejar boa sorte,
Mas, no fundo, a natureza humana é competitiva e secretamente deseja que a sua audácia seja punida com o fracasso. O seu cérebro, inundado por essa aprovação vazia, reduz o estado de alerta. Você para de prestar atenção nos detalhes operacionais. Você negligencia a análise de riscos, ignora as flutuações das taxas e esquece de revisar seus contratos. Afinal, por que se preocupar com os obstáculos se, na sua mente, as pessoas já estão celebrando a sua vitória? É a autossabotagem perfeitamente disfarçada de otimismo. Na tradição, aprendemos que os alicerces de um grande templo devem ser construídos abaixo da superfície, invisíveis aos olhos de quem passa pela rua, mas fortes o suficiente para sustentar o peso. Seus investimentos, seus estudos, suas novas fontes de renda, tudo isso deve permanecer em absoluta obscuridade até que não possam mais ser negados ou destruídos por forças externas. Considere a força de um planejamento oculto. Imagine o impacto de estudar o mercado em silêncio, acumular ativos sem ostentar e aplicar o poder dos juros compostos com discrição absoluta. Enquanto os outros gritam para o mundo o que vão fazer amanhã, você constrói uma fortaleza financeira tão robusta que, quando finalmente for notada, será grande demais para ser derrubada. O segredo é a sua maior vantagem. Foi em uma reunião de instrução que um irmão mais velho explicou isso de forma magistral. Ele disse que as palavras têm peso, e quando você as joga ao vento, perde o seu centro de gravidade. Aqueles que mantêm o voto de silêncio sobre seus objetivos preservam sua força vital. Eles andam com a confiança tranquila de quem sabe exatamente para onde está indo, sem precisar de validação. O silêncio não é apenas ausência de som, é um espaço ativo de processamento de informações. Quando você cala sobre seus planos, você é forçado a focar nos números. Você analisa suas planilhas, entende o custo de oportunidade de cada centavo e estuda os ciclos econômicos. O foco migra da aceitação social para a eficiência real, da vaidade para o resultado tangível e incontestável. Nós vivemos em uma era de exposição constante. As redes sociais condicionaram as pessoas a documentarem cada etapa de suas vidas, buscando aplausos virtuais por coisas que ainda nem realizaram de verdade. Essa é a armadilha do homem comum. Ele troca a construção sólida do seu patrimônio por alguns segundos de glória ilusória, sacrificando seu futuro no altar da aprovação imediata de estranhos. A verdade oculta é que ninguém se importa de verdade com os seus planos. A maioria está ocupada demais tentando sobreviver aos próprios fracassos. Quando você conta seus objetivos, você está apenas entregando munição para aqueles que vão apontar o dedo quando você falhar. O silêncio elimina as falsas expectativas e permite que você trabalhe com a clareza e a frieza necessárias para multiplicar o seu capital. Lembre-se do homem que encontrei no café. O arrependimento que ele carregava não era apenas pelas oportunidades perdidas, mas por ter entregue sua energia criativa aos ventos da vaidade. Mas a beleza do conhecimento ancestral é que ele sempre oferece uma chance de redenção. Não importa o quanto você já falou demais no passado, hoje pode ser o seu marco zero. A partir de agora, você pode escolher se tornar invisível. Você pode optar por se fechar no seu laboratório pessoal, blindar suas intenções e trabalhar com o rigor de um mestre. O dinheiro ama a discrição. Os melhores negócios, os maiores lucros e as parcerias mais sólidas são sempre forjados longe dos holofotes, em salas de reunião fechadas, onde apenas a lógica e a competência ditam as regras. O primeiro passo para essa redenção financeira é selar os lábios. Mude o foco da fala para a ação imediata. Substitua a dopamina da aceitação social pela dopamina do progresso silencioso. Comece com pequenos objetivos. Planeje guardar uma quantia específica este mês e não conte a absolutamente ninguém. Sinta a pressão de ter que cumprir a promessa feita apenas a si mesmo. Quando você conseguir atingir esse pequeno objetivo em segredo, a sensação de poder será indescritível. Você vai perceber que a validação interna é 1000 vezes mais forte do que qualquer elogio externo. Esse é o princípio esquecido que constrói impérios. O acúmulo sistemático de pequenas vitórias silenciosas cria um lastro psicológico indestrutível, preparando a sua mente para lidar com grandes volumes de riqueza sem perder a estabilidade. Os grandes arquitetos da história não saíam pelas ruas gritando como iriam construir suas catedrais. Eles se debruçavam sobre as pranchetas, faziam os cálculos e organizavam as pedras na calada da noite. Quando o sol nascia, as paredes já estavam erguidas. O profano apenas admirava a obra pronta, incapaz de compreender o esforço invisível e a dedicação obstinada que existiam nos bastidores. O seu futuro financeiro deve ser tratado com a mesma reverência. Transforme suas finanças em uma obra sagrada e pessoal.
Não exponha seus rascunhos. Deixe que os outros fiquem confusos sobre como você conseguiu evoluir tanto, enquanto a economia parecia estagnada. Deixe que os seus resultados falem por você com uma voz estrondosa, tão alta que tornará qualquer palavra sua completamente desnecessária e redundante. Essa lição mudou a minha vida para sempre. Eu aprendi a fechar os olhos para a vaidade e a focar apenas na construção incessante dos meus fundamentos e da minha estabilidade. A instituição não guarda seus rituais em segredo por egoísmo, mas porque certas coisas perdem seu poder quando são expostas à ignorância e à superficialidade do mundo exterior moderno. Seus objetivos são sagrados. Seus planos financeiros são a ponte que vai tirar você da escassez e te levar para a abundância. Não permita que pessoas que nunca construíram nada pisoteiem os seus projetos com dúvidas não solicitadas. O silêncio é a fronteira final entre os que apenas sobrevivem e os que realmente dominam o jogo do dinheiro e prosperam diante da crise estrutural. O caminho da riqueza verdadeira é um trajeto solitário. Você precisará se acostumar com a ausência de aplausos durante o longo período de construção das suas bases mais importantes. No começo, o ego vai gritar implorando por atenção. A vontade de postar, de comentar, de insinuar que você está fazendo algo grandioso será quase insuportável, mas resista a essa urgência. Ao dominar esse impulso primitivo, você estará dominando a si mesmo. E aquele que domina a si mesmo está pronto para dominar qualquer mercado, qualquer investimento e qualquer adversidade. A paciência silenciosa não é inércia, é energia potencial acumulada. É como a água represada de uma usina hidrelétrica, apenas esperando o momento certo para abrir as comportas e gerar uma força capaz de iluminar cidades inteiras. Agora, preste muita atenção. Tudo o que discutimos aqui é apenas o começo da sua jornada de silêncio e reconstrução patrimonial. O verdadeiro desafio não é entender, mas aplicar isso hoje. Você vai fechar este vídeo e a vida real vai testar você. Alguém vai perguntar sobre seus planos e a sua primeira reação será abrir a boca. Lembre-se do voto de silêncio. Se você chegou até aqui, você não é como a maioria. Você tem a paciência de quem realmente quer mudar de vida. Eu te desafio a aplicar isso. Se inscreve no canal, curte o vídeo e não conte a ninguém o que você aprendeu. Aplique em silêncio. Esse canal não é para qualquer um. É para quem prefere construir seu castelo nas sombras do que morar em uma tenda iluminada. A dor do anonimato inicial é o preço que pagamos pela liberdade absoluta no futuro. Quando você para de buscar validação alheia, você se liberta de uma escravidão psicológica invisível. Os tolos continuarão a fazer barulho, ostentando migalhas para impressionar quem não se importa. Os sábios, os verdadeiros detentores da tradição, sorriem em silêncio enquanto acumulam o ouro verdadeiro. Haja de acordo com a sua grandeza. Estude mais e fale menos. Trabalhe mais e apareça menos. Construa o seu império com as luzes apagadas e as portas trancadas. E quando o mundo finalmente perceber quem você se tornou, será tarde demais para que qualquer um tente te impedir. Esse é o caminho da ordem. E essa é a única estratégia que o mercado não pode roubar de você. Os ciclos do mercado não perdoam os impacientes. A história está repleta de homens que tentaram acelerar o tempo através da fofoca financeira e acabaram sem nada. O iniciado verdadeiro compreende que o tempo é o seu maior aliado. Ele usa os juros compostos a seu favor, não apenas nas finanças, mas também na acumulação de silêncio estratégico. Cada dia que você passa sem falar sobre os seus planos, você deposita uma moeda de disciplina no seu banco de força mental. Essa disciplina se traduzirá em uma capacidade brutal de focar no que realmente importa. Quando a crise bater, e ela sempre bate, os falastrões entrarão em pânico. Você, no entanto, estará calmo e centrado, porque a sua base foi cimentada nas sombras, imune às oscilações da aprovação social e protegida pelas muralhas da sua própria reserva. A partir de hoje, mude o seu vocabulário. Substitua o "eu vou fazer" por um silêncio absoluto. Haja como se você não tivesse ambições, enquanto trabalha o dobro do que os outros imaginam. Essa dualidade vai confundir seus inimigos e afastar os aproveitadores. Eles olharão para você e verão uma pessoa estagnada, enquanto a sua conta bancária e o seu conhecimento continuam crescendo exponencialmente. Essa é a essência do ensinamento milenar que pouquíssimos conseguem aplicar nos dias de hoje. A discrição é o luxo definitivo. Aprenda a suportar o anonimato e a investir toda a sua energia na criação de valor genuíno. A sua recompensa não virá em forma de curtidas ou elogios momentâneos. Ela virá na forma de um patrimônio sólido, inabalável, construído sobre a rocha da verdadeira maestria pessoal e financeira. Quebre o ciclo hoje.